Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir um dos assuntos mais importantes sob o ponto de vista geopolítico para todo mundo e, obviamente, um dos temas mais relevantes para a área do Oriente Médio, que foi a decisão do governo Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital indivisível do Estado de Israel. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro, a gente precisa entender os conflitos árabe-israelenses. Então vamos voltar lá no passado, construir a linha do tempo para que de maneira definitiva você compreenda a questão. Primeiro, é importante lembrar que os judeus são uma religião não proselitista, ou seja, é uma religião que não busca adeptos. Originalmente, os judeus consideram que só é judeu aquele que é filho de uma mãe judia, portanto, é consanguinidade materna. Sob o ponto de vista mais contemporâneo, em alguns casos, admite-se que a pessoa seja judeu caso o pai seja judeu. Então, observe lá que nós estamos falando de uma religião que é uma religião não proselitista. É uma religião que acredita lá que os judeus são o povo escolhido por Deus, da qual nós temos a denominação de Yahvé, ou Javé, ou Jeová, que significa literalmente aquele que é. Deus, então, para os judeus, como para os cristãos e os islâmicos, é potência máxima em ato. Ele não se atualiza, ele não foi e não será, ele é. Os judeus acreditam que eles têm a posse do texto sagrado, que é a Torá, uma parte do Antigo Testamento para os cristãos. Eles acreditam que têm um contato privilegiado com a divindade através dos antigos profetas, e eles consideram que o território da Palestina lhes foi dado pelo próprio Deus, uma terra onde, nos dizeres judaicos, correria leite e mel. Ponto. O Estado judeu, então, se constitui e, no século I, ele vê a emergência, dentro do judaísmo, de um movimento de resistência ao domínio dos fariseus e de Roma sobre o Estado de Israel. No século I, surge a figura histórica de Jesus Cristo. Jesus Cristo se auto-intitula Filho do próprio Deus. Num primeiro momento, Jesus Cristo e os próprios cristãos foram repudiados pelos fariseus, que eram os administradores do templo, e também pelo Império Romano, que dominava o território da Palestina, que era ocupado pelo Estado de Israel. Os cristãos eram considerados uma seita perniciosa dentro do judaísmo e, portanto, foram perseguidos. A própria figura histórica de Jesus Cristo, morta e crucificada, e os cristãos perseguidos do século I até o século IV por Roma e pelos fariseus. No século IV, o imperador Constantino de Roma se converte ao cristianismo. Com essa conversão, o império passa a ter uma religião dominante, que é a religião cristã, e aí a perseguição muda de lado. Ela deixa de ser uma perseguição romana e dos judeus contra os cristãos para ser agora uma perseguição cristã e romana contra os judeus. Resultado, o templo de Israel é demolido e, por um outro lado, ocorre a chamada diáspora judaica, que é a dispersão dos judeus pelo mundo. Como os judeus têm uma consanguinidade materna e, eventualmente, paterno, eu tenho judeus de várias nacionalidades: russos, ucranianos, franceses, ingleses, alemães, austríacos, poloneses, americanos, argentinos, brasileiros, somalis e por aí vai. O ponto-chave, então, é que o Estado de Israel deixa de existir no século IV. No território da Palestina, nós temos, então, uma população remanescente de judeus e o ocupante, que é Roma.
A partir do século IX, X e XI, nós temos uma chegada, uma leva de chegada de imigrantes que nós denominamos hoje de palestinos, que são árabes islâmicos. Entre o século VII, VIII e IX, nós temos o surgimento e a consolidação da terceira grande religião monoteísta que tem como foco de nascimento o Oriente Médio. Nós estamos falando do Islã. Os islâmicos acreditam que existe um único Deus, que é Alá, e que eles têm um contato privilegiado com Alá através da visão e da manifestação do profeta Maomé, que é o profeta Muhammad. Eles acreditam que tem a posse do texto sagrado, que é o Alcorão, ou Corão, e que eles são o povo escolhido através da conversão. A gente sabe, então, que levas cada vez maiores de palestinos, de árabes islâmicos, foram tomando conta do território onde hoje é o Estado da Palestina e aonde funciona o Estado de Israel. No século XIX, a temperatura sobe na Europa. Nós temos movimentos xenofóbicos de aversão aos judeus crescendo na Europa. E, portanto, surge na Europa também o chamado movimento sionista, que remete ao Monte Sião, considerado sagrado para os judeus. Os sionistas pressionavam pela recriação do território de Israel na Palestina. Território da Palestina que estava sob controle britânico já no início do século XX. Dentro dessa situação, nós tivemos aí a tragédia da Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945, Hitler matou 6 milhões de judeus nas câmaras de gás e campos de concentração. Quando termina a guerra, nós temos a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas. E a ONU, pressionada diante do genocídio dos judeus, propõe então a divisão do território da Palestina em 2 estados. Um estado palestino, portanto árabe islâmico, formado pela faixa de Gaza e Cisjordânia. O restante do território seria o Estado de Israel, um Estado judeu semita, e o status de Jerusalém provavelmente internacionalizado sob o controle da própria ONU, porque Jerusalém é a capital sagrada para as 3 religiões. Eu tenho o Muro das Lamentações, sagrado para os judeus, o antigo muro do templo. Do outro lado do muro, a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa, onde teoricamente o profeta Maomé foi assunto aos céus. E eu tenho ainda o Santo Sepulcro, onde teoricamente Jesus foi enterrado e, portanto, sagrado para os cristãos. Vamos botar isso na tela para você. Então, a ONU, em 1947, ela faz uma proposta de partilha da Palestina. Nessa proposta de partilha da Palestina, aqui é o território da Palestina, a área da faixa de Gaza que nós vamos identificar aqui com o número 1, o território da Cisjordânia, que nós vamos identificar como número 2, então 1 mais 2 formaria o Estado palestino. Portanto, o Estado islâmico, árabe islâmico. O restante do território, que nós vamos identificar aqui com o número 3, seria o Estado de Israel. Portanto, um Estado semita, um Estado judeu. E, finalmente, dentro do território da Cisjordânia, nós teríamos a figura de Jerusalém, sagrada para as 3 grandes religiões,
que provavelmente ficaria sob controle da própria ONU. Bom, essa proposta ela foi aceita pelos judeus, até porque não tinha, como reclamar nada muito além disso depois do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Porém, essa medida não foi aceita pelos árabes islâmicos. E aí nós temos o início do pomo da discórdia. Porque em 1948, se apoiando na resolução da ONU pela divisão do território da Palestina, o líder israelense sionista chamado Davi Ben-Gurion declara unilateralmente a criação do Estado de Israel. A partir dali, os conflitos são intensos, porque o Estado de Israel foi criado e o Estado da Palestina não foi criado até hoje. Na sequência da declaração unilateral da criação do Estado de Israel e da sua aliança histórica com os Estados Unidos, lembrando que a comunidade judaica é uma comunidade muito forte na América, tem a simpatia do movimento conservador religioso americano, cristão e judeu, e nós sabemos que Israel é o único país não árabe islâmico de todo o Oriente Médio, e, portanto, se os Estados Unidos precisam ter um aliado lá, tem que ser Israel. Nesse sentido, então, nós sabemos que logo depois da declaração israelense, o Egito ocupa a faixa de Gaza e a Jordânia ocupa a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, onde fica a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa. O objetivo era impedir a expansão do território israelense sobre as áreas palestinas, árabe-islâmicas. Na década de 50, um outro conflito. Abdel Nasser, líder do Egito, resolve nacionalizar o canal de Suez, criado por britânicos e franceses, mas em território egípcio. O canal de Suez liga o mar Mediterrâneo ao Oceano Índico e de lá para o Oceano Pacífico ou Oceano Atlântico. Portanto, é um canal privilegiado de transporte de pessoas, mercadorias e petróleo. O Egito nacionaliza o canal e impede a passagem de navios que tenham a bandeira de Israel ou que se dirijam para Israel. Resultado, Israel bombardeia a capital do Cairo, a Inglaterra e a França entram no conflito e, ao final, foi celebrado um acordo. O Egito permitiria a passagem dos navios direcionados para Israel ou com bandeira israelense, porém, o canal permaneceria nacionalizado. Em 1967, explode a Guerra dos 6 Dias, onde o Egito, a Jordânia e a Síria iniciam um ataque fulminante a Israel. Nessa guerra, no 6º dia, Israel consegue vencer os combates. E aí, Israel anexa a península do Sinai, que pertencia ao Egito, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e a totalidade de Jerusalém, além das colinas de Golã, onde você tem a nascente do Rio Jordão e é um ponto altimétrico mais elevado do território para poder controlar um possível ataque do inimigo, que é a Síria. Em 1973, nova tentativa de ataque do mundo árabe islâmico. O Egito e a Síria atacam Israel no dia do Yom Kippur, no dia do perdão judaico. Israel reage de novo e ganha a guerra, consolidando a sua posição. Em 79, os Estados Unidos iniciam as negociações de paz entre o mundo árabe islâmico e Israel. O Egito, por exemplo, foi um dos primeiros países a serem convencidos a reconhecer o direito da existência de Israel. E, em troca, Israel devolveu a península do Sinai, dominada na Guerra dos 6 Dias. Por um outro lado, os Estados Unidos tentou diversas vezes entre Yasser Arafat, que era o líder da Organização para a Libertação da Palestina,
e os líderes judeus acordos de paz. Dentro do avanço desses acordos de paz, hoje, a faixa de Gaza é uma região autônoma e não independente, mas controlada por um grupo radical islâmico chamado Hamas. Do outro lado, Israel concedeu a autonomia a parte do território da Cisjordânia, que é comandado pela Autoridade Nacional Palestina, atualmente na figura do senhor Mahmoud Abbas, e controlada por um grupo islâmico moderado chamado Fatah. Por um outro lado, nós temos que a situação de Jerusalém permaneceu intocada. Ela permanece sob controle israelense. O problema é que a Autoridade Nacional Palestina e o Hamas reivindicam Jerusalém Oriental como a possível futura capital de um Estado palestino e não abrem mão dessa prerrogativa, já que em Jerusalém Oriental, só para lembrar, está a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa, sagrada para os islâmicos. Porém, anos atrás, o Congresso americano, que era dominado pelo Partido Republicano, Partido Conservador, muito mais ligado, né, ao conservadorismo religioso, cristão e judaico em território americano, aprovou uma medida em que os Estados Unidos reconhecia Jerusalém como a capital indivisível e eterna de Israel e propunha a mudança da embaixada americana de Tel Aviv, que é uma capital administrativa, para Jerusalém. Os governos que sucederam a essa resolução do Congresso editaram anualmente decretos postergando a decisão. Isso porque a ONU alega que o status de Jerusalém tem que ser negociado numa conversação de paz com a possível criação de um Estado palestino e que a ONU defende que Jerusalém Oriental fique sob controle palestino. E essa não é a visão de Israel, comandada atualmente por partidos conservadores de extrema-direita israelense. Bom, durante o primeiro ano do mandato de Trump, ele, a contragosto, editou um decreto, né, adiando essa decisão. Só que agora, no finalzinho de 2017, início de 2018, ele promulga um decreto reconhecendo Israel, né, no domínio sobre Jerusalém, Jerusalém como a capital indivisível e eterna do Estado de Israel, e determinando a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. E isso colocou fogo, né, em Israel, porque a população palestina jamais aceitará perder o controle de Jerusalém Oriental, por causa da esplanada das mesquitas de Al-Aqsa. Isso contraria o próprio posicionamento da ONU e de superpotências europeias e árabes islâmicas que, de alguma forma, têm algum tipo, né, de percepção clara sobre aquilo que ocorre no conflito. Por um outro lado, a ONU criticou veementemente a decisão do presidente americano, dizendo que é uma decisão unilateral, que não ajuda no processo de paz e que os palestinos nunca aceitarão a perda de Jerusalém Oriental e que, portanto, isso prolonga no tempo histórico o conflito árabe-israelense. Portanto, isso pode dar, inclusive no momento atual, início a uma nova intifada, a uma nova guerra das pedras de palestinos contra Israel, trazendo ainda mais instabilidade para aquela região que, por si só, por uma disputa territorial e religiosa, já é instável. Então, houve críticas praticamente que do mundo inteiro. A pergunta é, por que Trump tomou essa decisão? Trump toma a decisão para agradar o movimento religioso fundamentalista americano, seja ele cristão, seja ele judeu. Tomou essa medida para agradar Israel, que é o seu grande aliado histórico no Oriente Médio. Tomou essa medida para tirar o foco de atenção.
No momento atual, o governo americano vem sendo investigado pelo Federal Bureau de Inteligência sobre uma possível relação promíscua entre o comitê de campanha de Trump e os russos, que teriam lançado uma série de lançamento de informações inverídicas para denegrir a campanha da sua adversária Hillary Clinton do Partido Democrata. E, portanto, Trump, no momento atual, é um dos presidentes mais impopulares dos Estados Unidos. E ele atira para fora para chamar a atenção para uma questão externa, tudo bem, o que pode desvirtuar a atenção do eleitor americano da investigação que está em curso no país e que, numa hipótese, elevada aí à 10ª potência, poderia até levar a um impedimento do próprio Trump, se comprovado que o comitê de campanha dele, com a sua participação, se locupletou junto com o governo russo para difamar a campanha da ex-secretária de Estado Hillary Clinton e assim ascender à presidência. Tudo bem? Bacana? Vamos conferir? Vamos apagar aqui para a gente revisar esse conteúdo com você, que, repito, é um dos conteúdos mais cobrados em prova, muito cobrado em redação, muito difícil de ser compreendido pela gama de detalhes, mas que a gente tem aqui as informações para você. Estados Unidos reconhecem Jerusalém como a capital de Israel. Anunciado pelo presidente americano Donald Trump, o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a mudança da embaixada dos Estados Unidos em Israel para a cidade são movimentos delicados e que causam muita polêmica no cenário internacional. Israel considera Jerusalém sua capital eterna e indivisível, mas os palestinos reivindicam parte da cidade, Jerusalém Oriental, como capital do seu futuro Estado. Atualmente, a maioria dos países mantém embaixadas em Tel Aviv, justamente pela falta de consenso na comunidade internacional sobre o status de Jerusalém. A posição da maior parte da comunidade internacional e dos Estados Unidos até o anúncio é de que o status de Jerusalém deve ser decidido numa possível negociação de paz. No conflito entre Israel e palestinos, o status diplomático de Jerusalém, cidade que abriga locais sagrados para os judeus, o Muro das Lamentações, cristãos, o Santo Sepulcro, e muçulmanos, a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa, é uma das questões mais polêmicas e o ponto crucial nas negociações de paz. Aqui nós temos a faixa de Gaza, hoje controlada pelo grupo radical Hamas, a Cisjordânia, parcialmente controlada pelo grupo Fatah, pela Autoridade Nacional Palestina, e o status de Jerusalém é o que vem sendo discutido. O plano da ONU, de 1947, previa a partição da então Palestina em 3 entidades, um Estado judeu, um Estado árabe e Jerusalém, formando o Corpus Separatum sob regime internacional administrado pelas próprias Nações Unidas. O plano foi aceito pelos dirigentes sionistas, judeus, mas rejeitado pelos líderes árabes. Na esteira da saída dos britânicos da região e da Primeira Guerra Árabe-Israelense, o Estado de Israel foi criado em 1948 e tem Jerusalém Ocidental instituída como a capital, com a parte leste da cidade, aquela época, 1948, controlada pela Jordânia. Israel toma conta de Jerusalém Oriental ao longo da Guerra dos 6 Dias, em 1967, anexando o território. Em 1980, uma lei fundamental israelense confirma o status de Jerusalém como capital eterna e indivisível do Estado de Israel e que, portanto, não é motivo de negociação. O que pensa Israel? O governo israelense voltou a reafirmar a sua posição. Abre aspas.
Jerusalém é a capital do povo judeu há 3.000 anos e a capital de Israel há quase 70 anos. Isso vale para toda Jerusalém, oriental e ocidental, que é uma cidade reunificada. O que pensam os palestinos? Interlocutora da comunidade internacional e de Israel, a autoridade palestina reivindica Jerusalém Oriental como a capital de um futuro Estado palestino independente. Já o Hamas, que controla a faixa de Gaza, radical, que não reconhece Israel, evoca toda a cidade de Jerusalém como a capital de um futuro Estado da Palestina. Qual é a posição dos Estados Unidos? Em 95, o Congresso americano adotou a Lei da Embaixada de Jerusalém, com um apelo para que o governo mude a Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, capital do Estado de Israel. A lei é obrigatória para o governo americano, mas uma cláusula permite que os presidentes adiar a sua publicação por 6 meses. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama acionaram essa cláusula sistematicamente a cada 6 meses. A contragosto, o Trump fez isso pela primeira vez em junho de 2017 e agora acaba de declarar Jerusalém a capital de Israel e anunciar a mudança da embaixada de Tel Aviv para lá. A ONU não reconhece a anexação de Jerusalém Oriental, considerada como um território ocupado, declarando a lei israelense de 1980 como uma violação do direito internacional. Para o organismo, o status final de Jerusalém tem que ser negociado entre as partes. Em 80, a ONU fez um apelo, por meio da Resolução 478, a que todos os países com missão diplomática em Jerusalém que se retirassem de lá. 13 países, dentre eles Bolívia, Chile, Equador, Panamá, Uruguai e Venezuela, transferiram a sua embaixada para Tel Aviv. O Brasil, assim como a maior parte dos países, reconhece Israel, também mantém a sua embaixada em Tel Aviv. A singularidade veio da Rússia. Em 2017, a empresa israelense fez grande alarde de um comunicado do governo russo, na qual Moscou disse considerar Jerusalém Ocidental como a capital de Israel e, portanto, reconhecer o direito de Israel sobre essa porção do território. Comemorada por uma parte da classe política israelense, ainda que sem consequência concreta, a nota também reconhecia Jerusalém Oriental como a capital de um futuro Estado palestino. Então, uma posição dúbia por parte dos russos. Ok? Bom, pessoal, eu quero desejar a todos um grandíssimo abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até lá! Clique lá